Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Primeira aula de raciocínio analítico aqui no curso Sou Concurseiro Vou Passar. E por ser a primeira aula, é assunto novo, né, de edital. Geralmente o CESP, quando trabalha esse assunto, ele cobra mais para concursos específicos. Então, já tinha sido cobrado no concurso da Polícia Federal, 2004, 2009, só que de forma implícita, não vinha escrito lá raciocínio analítico, tá? Então, por ser uma novidade para todo mundo, para quem está começando a estudar agora e para quem já vinha estudando, eu resolvi começar por esse tópico para você perceber que não é nada de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, ou seja, é pura interpretação, parece muito com prova de português, você tentar compreender e interpretar o que está escrito, beleza? Então, fiz essa anotação aqui inicial para a gente entender aqui alguns tópicos. Vocês vão perceber que eu vou falar aqui um pouquinho de teoria, eu não gosto de fazer muito o aluno escrever, mas agora não tem jeito, tem muito tópico teórico, então a gente tem que explicar isso, e depois a gente vai resolvendo as questões, tá bom? Então, vamos começar aqui devagarinho. Metodologia. Eu explico a teoria, faço questão. Teoria, questão. Porque é muito difícil você entender lógica. Ah, uma aula vai ser só teoria, aí na outra eu só faço questão. Meu amigo, é capaz de na próxima aula você nem lembrar mais o que eu expliquei. Então, por isso que eu faço sempre teoria, exercício. Teoria, exercício. Tá na dúvida? Levanta a mão, se manifesta, pergunta. Eu não tenho um problema em voltar à explicação, tá bom? Então, não entendeu? Levanta, se manifesta que eu explico novamente. Beleza? E eu vou começar a aula justamente com isso, pessoal, mostrando a diferença do raciocínio lógico e do raciocínio analítico. Pessoal, eu pensei que era a mesma coisa. São bem distintos, mas eles se complementam, tá bom? Então, primeiro eu faço as anotações aí, e daqui a pouquinho a gente começa a nossa aula. Pessoal de casa também, qualquer coisa, pausa o vídeo, copia, e a gente começa as nossas explicações. Tranquilo? Quem é o primeiro concurso público aí, pessoal? Está estudando para o primeiro concurso público? Beleza, primeiro, né? É o primeiro e único, professor, que eu vou passar nesse, né? Então, é isso aí. Só depende de vocês, né? A gente vai fazer aqui a nossa parte, como a gente sempre diz, em sala de aula, pessoal. Cursinho é 50% da tua preparação. O professor vai explicar o conteúdo, vai detalhar a matéria, mas se você não chegar em casa e tentar resolver as questões, exercitar, tirar dúvida, entrar em contato, dificilmente você vai conseguir absorver toda a matéria, tá bom? Ah, professor, eu preciso memorizar todo o edital? Não, você precisa trabalhar aquilo que mais cai em prova de concurso público. Então, sempre dando um norte, tá? A matéria é muito extensa, então a gente tem que dar uma direção do que a banca cobra. Porque às vezes o aluno fala assim, ah, professor, eu estudei para um concurso, só que era FCC, era FGV. E eu acho que é a mesma coisa. Pessoal, o conteúdo é o mesmo, mas a visão da banca é diferente. Então, a gente dança conforme a música. A gente estuda conforme a banca, beleza? Então, como é a preparação de CESP, é CESP na veia, durante todo esse tempo, beleza? Então, deixa eu começar aqui devagarinho. Primeira aula, como vocês podem ver, raciocínio analítico. Pessoal, raciocínio analítico também recebe o nome de raciocínio crítico. Professor, por que raciocínio crítico? Porque você vai ter que usar o senso crítico para resolver esse tipo de questão. Então, raciocínio analítico, você vai ter que avaliar se o argumento é válido, se ele é inválido, se é um argumento forte, se é um argumento fraco, se o teu argumento é falacioso, tá bom? Então, a gente vai ter que trabalhar esses tópicos. Então, pode vir como raciocínio analítico ou raciocínio crítico. Legal, pessoal? Bem, lá no teu edital, tanto aparece o raciocínio lógico, como aparece o raciocínio analítico. Quando você lê no edital raciocínio lógico, você tem que entender que aquilo ele está falando de lógica de proposições. Então, se quiser anotar no teu material, raciocínio lógico é a parte de lógica de proposições. Professor, a gente vai estudar isso? Bem, a gente vai estudar, só que só depois de encerrar as 3 aulas de raciocínio analítico. A gente vai falar de proposição simples, proposição composta, tabela verdade, negação, equivalência. Ou seja, é aquela parte que está mais preocupada com a forma do argumento. Por isso que o nome, pessoal, é lógica formal. Então, apareceu lá no teu edital, lógica proposicional, lógica sentencial, é tudo mesmo que lógica formal. Pessoal, por que o nome é lógica formal? Porque você está preocupado com a forma do argumento, com a estrutura do argumento, não necessariamente com o significado. Então, lógica formal, você se preocupa com a forma, com a estrutura do argumento. O que é que eu estudo em lógica formal? Tabela verdade, proposições, negações, equivalências, os argumentos dedutivos, que são classificados como válidos ou inválidos. Pessoal, isso aqui é só uma apresentação, tá? Então a gente vai estudar depois detalhe por detalhe, que às vezes o aluno já vê a primeira aula e já quer sair decorando, memorizando tudo. Relaxa, a gente vai estudar tudo isso aqui. Quem já viu vai ter só uma revisão
para quem está vendo pela primeira vez, vai servir de base para entender a matéria. Então, lá no edital, raciocínio lógico é a parte de lógica de proposições. Lógica formal é tabela verdade, negações, equivalências, proposições simples e compostas, e assim por diante. Você não pode esquecer que lá dentro do conteúdo de raciocínio lógico... Ah, professor, quer dizer que não cai em matemática? Olha o edital. Vem lá falando de operações com conjuntos, primeiro ano do ensino médio, princípio fundamental da contagem, o princípio de contagem, análise combinatória e probabilidade. Aí você me pergunta, professor, por que cai conjuntos, análise combinatória e probabilidade no meu edital? Porque é o que eu chamo de assuntos traumáticos. Assunto do segundo ano do ensino médio. Você lembra desses assuntos? Probabilidade, análise combinatória. Para algumas pessoas, dava ou não dava trabalho esse assunto? Dava. O professor levava pelo menos de 7 a 8 meses para encerrar os 3 assuntos. Análise combinatória, probabilidade e conjuntos. Então, o cara que elabora a prova, ele sabe que o aluno teve dificuldade no ensino médio. Então, ele aproveita esses assuntos para dificultar a tua vida na preparação para concurso público. Então, o que a gente vai fazer aqui é te dar um norte. Eu vou te fazer acertar as questões da prova, tá? Você não vai virar doutor em matemática. Mas depois de você acertar as questões e passar no teu concurso, aí você volta para fazer um curso extensivo para aprender toda a matéria, tá bom? Volta muito, né? Então, beleza. Raciocínio lógico é a lógica formal. Eu estou preocupado com a forma. Pode vir também como lógica aristotélica, porque remonta a Aristóteles, né, que desenvolveu isso aqui. Professor, e o raciocínio analítico, pessoal? Enquanto o lógico é chamado de lógica formal, porque você está preocupado com a forma, o raciocínio analítico ele é chamado de lógica informal, ou seja, você está preocupado muito mais com o sentido, você está preocupado com o conteúdo da proposição, você está preocupado com o que está escrito, o que aquilo significa. Esses argumentos que você vai avaliar, eu ainda vou falar o que é um argumento. Esses argumentos, pessoal, eles podem ser classificados de duas formas. Ou o argumento será considerado um argumento forte, ou será considerado um argumento fraco. Além dos argumentos fortes e fracos, pessoal, a gente vai ter que estudar o que eu chamo de falácias lógicas. Então, a gente vai ter aqui a falácia da força, a falácia do espantalho, a falácia da autoridade, ou seja, a falácia contra o homem. Então, existem várias falácias lógicas. Professor, quantas falácias existem nesse universo? 33. E o que eu estudo? 16. Por quê? Porque as outras são, na verdade, como se fossem encadeamentos das outras falácias. Então, é como se você tivesse 33 subgrupos, só que o CS cobra o quê? 16. Ou seja, são os tópicos mais abrangentes. Pessoal, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, você vai entender o tópico. Você vai conseguir gravar um exemplo a partir daquela falácia. Beleza? Bem, pessoal, então, sem mais delongas, para a gente começar de fato aqui o nosso estudo, eu só tenho como conversar com você sobre lógica informal, sobre raciocínio analítico, ou seja, a lógica do conteúdo, se antes disso eu falar com você sobre argumento. Então, vamos entender o que é um argumento, pessoal. Anota no teu material assim, coloca argumento, escreve a palavra argumento, aí coloca um símbolo de igual. Igual, coloca aí, argumento, igual, aí escreve premissas, símbolo de mais, conclusão. Premissas mais conclusão. Vou colocar aqui no cantinho. Argumento é igual premissas mais conclusão. Tranquilo? Então, argumentos nada mais é do que você ter um conjunto de premissas que te levam a determinada conclusão. Então, suponha que eu tenho aqui a premissa 1, premissa 2, premissa 3, reticências, até a premissa N. Ao final, você vai ter que tirar uma conclusão. Então, você tem aqui as premissas. E ao final, você tem uma conclusão. Legal. O exemplo mais clássico que eu vejo para argumento é você pensar em uma redação, né? Sem querer dar aula de português aqui. Como é que você estrutura uma redação? Você tem lá no início a introdução, ou seja, é o início do que você quer falar. Depois você tem 1 ou 2 parágrafos para ser o quê? O desenvolvimento, para fortalecer a tua tese, do que você escreveu lá no início. E ao final você tem uma
conclusão. A conclusão ela tem que estar de acordo com a tua introdução e o teu desenvolvimento. Então, pensa no argumento como se fosse uma redação. Quem seriam as premissas, pessoal? Seria a introdução e o desenvolvimento. Quem seria a minha conclusão? A conclusão que tem no final. Ou seja, pessoal, imagina uma redação, conjunto de premissas no início, sei lá, introdução e desenvolvimento, e ao final você tem uma conclusão. Esse teu argumento, pessoal, do ponto de vista dedutivo, que é a parte da lógica formal ainda, tá? Então, do ponto de vista dedutivo, esse teu argumento ele pode ser classificado como um argumento válido ou um argumento inválido. Então, argumento ele pode ser válido ou inválido, segundo a lógica dedutiva, a lógica formal. Legal. Professor, o que seria um argumento válido? Eu vou só te dar um exemplo e depois eu te dou a linguagem técnica, tá? O que seria um argumento válido? Suponha que você começou a escrever na tua redação sobre aquecimento global. E aí no desenvolvimento você continua falando de aquecimento global e conclui sobre o aquecimento global. Ou seja, a tua redação está toda de acordo? Ou seja, o que você começou escrevendo no início se refere ao que você escreve no final? Sim. Então significa que você não fugiu do tema. Se você não fugiu do tema, entre aspas, o teu argumento é o quê? Válido. O que seria um argumento válido, pessoal? É quando as premissas e a conclusão elas estão de acordo ao mesmo assunto. Ou seja, se eu começo falando de aquecimento global, a minha conclusão tem que ser aquecimento global. Se eu começo falando dos 7-1 que o Brasil sofreu para a Alemanha, a conclusão também tem que falar dos 7-1 que o Brasil sofreu para a Alemanha. Ou seja, um argumento válido é aquele em que as premissas e a conclusão estão o quê? De acordo. Ou seja, estão coesas. Tranquilo? Professor, e o que seria um argumento inválido? É como se você fugisse do tema. Você começou falando de aquecimento global e terminou falando de, sei lá, do 7-1 que o Brasil sofreu. Pessoal, se eu começo falando de aquecimento global e concluo outra coisa que não é o tema inicial, eu fugi ou não fugi do tema? Fugi. Se eu fugir do tema, o argumento é o quê? Inválido. Então, é só para você ter uma noção, pessoal. Argumento válido é quando as premissas e a conclusão estão o quê? Coesas, estão falando da mesma coisa. Aquilo te permite avaliar a proposição. O argumento inválido é quando você tem premissas e conclusão que não estão coesas, ou seja, a premissa fala de uma coisa, mas a conclusão fala de outra, ou seja, elas não andam, elas não dançam conforme a mesma música. Tá, professor, entendi. E para que essas setinhas aqui? Pessoal, o argumento válido, ele pode receber vários nomes, tá? Ah, professor, mas cai-se em prova? Tem uma questãozinha sobre isso. O argumento válido, ele pode ser chamado de argumento, pessoal, tá? Anote aí, ó. O argumento válido. Ele pode ser chamado de argumento legítimo, ou pode ser chamado de argumento bem construído. Então, argumento válido, argumento legítimo, bem construído, é a mesma coisa, tá? Argumento válido, legítimo ou bem construído. Pessoal, se o válido é legítimo, o inválido ele é o quê? Ilegítimo. Então, vou colocar aqui, ó. O argumento inválido ele é ilegítimo. Dá para enxergar lá atrás, pessoal? Tranquilo, sacou? Tá? Então, o inválido ele é ilegítimo. Ele é o quê, pessoal? Vamos lá, o contrário de bem é o quê? Mal com L ou com U? Muito bem, é só vai lá, pessoal. Mal com L, que não é bom construído, né? Então, mal construído. Ilegítimo, mal construído. Ele pode ser chamado de argumento falacioso. Falacioso. Ou ele pode ser chamado de sofisma. Então, inválido ele recebe vários nomes, né? Ele pode ser chamado de ilegítimo, ele pode ser chamado de mal construído, falacioso ou sofisma. Tranquilo? Gravem assim, pessoal. O argumento válido ele dá a ideia de positividade, o inválido de negatividade. Algo mal construído, ilegítimo, falacioso, sofisma. Cuidado, tem gente que acha que falácia é uma mentira. Pessoal, falácia não necessariamente é uma mentira. Falácia é um argumento mal construído. É aquilo que não necessariamente é verdade. Pessoal, quando eu digo que algo que não é necessariamente verdade, eu estou dizendo que pode ser verdade ou pode ser mentira. Pelo fato de estar mal escrito, mal construído, você diz que o argumento é falacioso. Tranquilo? Então anotem no material de vocês assim no cantinho. Coloque aí. Argumento válido. Vamos colocar em linguagem técnica, pessoal.
que é um argumento válido? Argumento válido. Tranquilo? Escreve aí. Um argumento é válido. Um argumento é válido. Abre parêntese. Um argumento é válido. Abre parêntese. Legítimo ou bem construído. Só para você lembrar, tá? Que ele pode ser substituído por esses outros termos. O argumento é válido, abre parêntese. Legítimo ou bem construído, fecha parênteses. Quando a sua conclusão, então, legítimo ou bem construído, fecha parênteses. Quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória. Quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. É uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Estou repetindo. Um argumento é válido, abre parênteses, legítimo ou bem construído, quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Então, pessoal, se eu tenho um conjunto de premissas, imagina lá o início, ó, pensa na introdução e no desenvolvimento da redação. Se eu tenho um conjunto de premissas, introdução e desenvolvimento, que me permitem chegar a uma conclusão, avaliar se aquela conclusão é verdadeira ou falsa, se as premissas me dão base para julgar a conclusão, significa que aquele argumento ele é o quê? Válido. Ele é um argumento legítimo, bem construído. Então, as premissas são suficientes para te levar a tirar uma conclusão. Se as premissas me dão suporte para chegar a uma conclusão, eu classifico o argumento como sendo o quê? Válido. Vou já te explicar aqui esse exemplo para você entender, tá bom? E o inválido, anote aí. Argumento inválido. Põe aí. Um argumento é inválido. Um argumento é inválido. Abre parênteses. Ilegítimo, é só anotar isso aqui, ó. Ilegítimo, vírgula. Mal construído, vírgula. Falacioso. Então, repetindo, um argumento é inválido, abre parênteses. Ilegítimo, vírgula. Mal construído, vírgula. Falacioso ou sofisma. Eu só posso colocar outra vírgula? Pode, tanto faz. Falacioso ou sofisma, fecha parênteses. Quando a verdade das premissas, não é suficiente, destaque esse não é suficiente, então, repetindo, um argumento é inválido, blá, 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 tudo que está entre parênteses, quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir, quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Tranquilo, pessoal? Então, quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Ou seja, você assume que as premissas são verdadeiras, mas não consegue concluir, fica até redundante, você não consegue concluir se a conclusão é verdadeira ou falsa.
Se você admite que as premissas são verdadeiras, mas não consegue descobrir se a conclusão é verdadeira ou falsa, significa que as premissas não foram suficientes para te fazer tirar uma conclusão. Se as premissas não foram suficientes para te fazer tirar uma conclusão, significa que o argumento vai ser o quê, pessoal? Inválido. Ou seja, mesmo tendo as premissas, eu não consegui avaliar se a conclusão era verdadeira ou falsa. Se eu fiquei nessa dúvida, o argumento é o quê? Inválido. Então, repetindo, pessoal, olha para o argumento válido. Você assume que as premissas são verdadeiras e consegue descobrir se a conclusão é verdadeira ou falsa. Se você consegue descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso, o argumento é o quê? Válido. Porém, você assume que as premissas são verdadeiras. Mas depois de estruturar tudo aquilo, ficou na dúvida se a conclusão é verdadeira ou falsa, significa que o argumento vai ser o quê? Inválido. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Para entender isso aqui de forma bem tranquila, tá? Olha só. Queria que vocês marcassem essa expressão aqui, ó. Todo, todo, todo. E aqui, o todo. O todo. Existem 3 termos, tá, pessoal? O todo, vamos aqui no canto. O todo, o algum e o nenhum. Todo e algum e o nenhum são o que nós chamamos de proposições categóricas. Proposições categóricas. Ou seja, você vai estudar isso aqui comigo, pessoal, lá na parte de diagramas lógicos, proposições categóricas. E cada expressão dessa, o todo, o algum e o nenhum, ele possui uma representação simbólica. Então, por exemplo, ó, escreve no teu material, só para adiantar. Todo A é B. Algum A é B. Só isso aqui é só revisão para a gente começar a matéria, tá? Então, não tem como eu avançar sem fazer essa revisão aqui com vocês. Todo A é B, algum A é B e nenhum A é B. Cada proposição categórica dessa possui uma representação gráfica. Então, por exemplo, ó, imaginem que o A e o B são 2 conjuntos, certo? 2 conjuntos, conjunto A e conjunto B. Quando você diz que todo A é B, você está dizendo que qualquer elemento que pertencer ao conjunto A automaticamente pertencerá ao conjunto B. Então, quem pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B. Exemplo, quando eu digo para você, todo manauara é amazonense. Todo manauara é amazonense. O que significa? Que se a pessoa for manauara, automaticamente ela será o quê? Amazonense. Tranquilo? Quando eu digo para você que todo homem é fiel, todo homem é fiel. Como é que você entende isso? Que se a pessoa for homem, automaticamente ela será o quê? Fiel. Ou seja, se ela cumpre a primeira condição, ela cumpre a segunda. E aí, qual é a melhor forma de você representar isso, pessoal? Todo A é B. Quando você diz que todo A é B, você está dizendo que qualquer pessoa que pertence ao conjunto A também pertence aqui ao conjunto B. Conclusão. A melhor forma de você representar isso é colocando um conjunto dentro do outro. Então, quando você diz que todo A é B, você vai colocar o conjunto A dentro do conjunto B. Por quê, pessoal? Porque se você coloca o A dentro do B, olha só, olha para esse cara. Esse cara faz parte do A? Faz. E também faz parte de quem? Do B. Se você desenhar outro bonequinho aqui, ó, esse cara faz parte do A? Faz. E também faz parte do B. Então, sempre que aparecer isso, todo A é B, todo X é Y, todo homem é sincero, enfim. Você vai imaginar o todo como um conjunto dentro do outro. Ah, professor, mas eu acho que nem todo homem é sincero. Pessoal, é só para representar o que aquilo significa. Independentemente se você concorda ou não. É estrutura, tá? Então, todo A é B, conjunto dentro do outro. Se fosse todo B é A, aí seria o contrário. Seria o conjunto B dentro do conjunto A. Tranquilo? Então, todo é um conjunto dentro do outro. Professor, o algum. O algum ele é representado pela interseção. Então, quando você diz assim, algum A é B, você está dizendo que tem pelo menos um elemento que faz parte dos 2 conjuntos. Então, o algum A é B é justamente a interseção. Já anota isso aqui, que quando a gente chegar na parte de lógica formal, for estudar diagramas lógicos, você vai entender melhor. Tá? Então, algum A é B é interseção. Lembrando que isso aqui é revisão, é apresentação. Então, eu quero gravar tudo. Deixa calma. Tá? Todo conjunto dentro do outro. O algum é a interseção. E o nenhum seria o quê, pessoal? Os conjuntos separados. Nenhum A é B. Não tem ninguém que está no A e está no B, e vice-versa. Então, nenhum A é B é o conjunto A separado do conjunto B.
A gente fala que os conjuntos A e B, pessoal, eles são o quê? A e B são disjuntos. E o que é disjunto? Que não está junto, isso. Conjuntos separados, ou seja, não existe interseção entre eles, tá? Então, pessoal, como é que eu represento nenhum? Os conjuntos separados. O algum, interseção. E o todo? É um conjunto dentro do outro. Tranquilo? Conjunto dentro do outro. Então, feita essa revisão, ó, todo, o que você vai fazer? Você vai avaliar esse argumento, para saber se é um argumento válido ou inválido. Beleza? Pessoal, para saber se o argumento é válido ou inválido, o que você vai fazer? Você vai desenhar o que as premissas estão dizendo, tá? Então, tem as premissas. Você vai desenhar o que as premissas estão dizendo e você vai avaliar a conclusão. Então, são duas etapas. Você vai desenhar o que as premissas estão dizendo e depois você vai avaliar a conclusão. Por meio da análise da conclusão, você diz se o argumento é válido ou inválido. Lembra, argumento válido. As premissas são suficientes para eu chegar a uma conclusão. Inválido, as premissas são insuficientes, ou seja, não são suficientes para chegar a uma determinada conclusão. Eu sei que você faz isso aqui só no olhômetro, tá? Você tem a mente evoluída, enfim. Mas vou desenhar para você entender o comando. Pessoal, para saber se o argumento é válido ou inválido, o que eu faço? Eu desenho as premissas e avalio a conclusão. Então, vamos pegar aqui cada premissa. Pessoal, o que a premissa 1 está dizendo? Ó? Todos os cearenses são humoristas. Como é que eu represento todo? Vai lá, como é que você representa o todo? Um conjunto dentro do outro. Então, quando você diz que todos os cearenses são humoristas, como é que você representa isso aqui? O conjunto dos cearenses dentro do conjunto dos humoristas. Tranquilo isso aqui? Ó? Todos os cearenses são humoristas. Então, o conjunto cearense dentro do conjunto do humorista. Ah, professor, mas eu acho que nem todos os cearenses são humoristas. Eu também acho. Eu sou cearense e não sou humorista. Mas o que você tem que fazer? Você tem que representar simbolicamente o que a proposição está dizendo. Então, pessoal, todo cearense é humorista, coloca o cearense dentro do humorista. Representa agora a segunda proposição. O que a premissa 2 está dizendo, pessoal? Todos os humoristas gostam de música. Pessoal, como é que eu represento todo? É um conjunto dentro do outro. Então, se você diz que todos os humoristas gostam de música, o conjunto humorista tem que ficar dentro de quem? Daqueles que gostam de música. Então, olha só, humorista fica dentro do conjunto daqueles que gostam de música. Então, de novo, ó, todo cearense é humorista. Todos os humoristas gostam de música. Cearense está dentro de humorista e humorista está dentro de música. É um encadeamento lógico. Pessoal, eu desenhei as premissas. Ó. Primeira premissa, cearense dentro de humorista. Segunda premissa, humorista dentro daqueles que gostam de música. Legal. Desenhei as premissas. O que eu faço agora? Avalie a conclusão. Leia o que a conclusão está dizendo. Vai. Todos os cearenses gostam de música. Pessoal, quando eu digo que todos os cearenses gostam de música, eu estou dizendo que o conjunto cearense está dentro do conjunto daqueles que gostam de música. Pessoal, o conjunto cearense está dentro daqueles que gostam de música? Está. Ó. Se você desenhar uma pessoa bem aqui, ó, essa pessoa vai ser cearense? Vai. E também vai o quê? Gostar de música. Então, pessoal, deu para chegar a uma conclusão? Deu para saber se a conclusão é verdadeira ou falsa? Sim. Então, significa que o argumento é o quê? Válido. Ou seja, premissas verdadeiras e conclusão também verdadeira. Premissas verdadeiras e conclusão também verdadeira. Se você tem premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, significa que o argumento é válido. Tranquilo, pessoal? Professor, e se ele tivesse dito que toda pessoa que gosta de música é cearense? Aí estaria errado, ó, porque gosta de música não está dentro do cearense. É o contrário. Aí seria inválido. Beleza? Então, todo cearense é humorista, todo humorista gosta de música. Então, argumento válido, porque ele falou que todos os cearenses gostam de música. Ou seja, cearense está dentro daqueles que gostam de música. Tranquilo, pessoal? Premissas verdadeiras, conclusão também verdadeira. Então, o argumento é válido. Vamos para o segundo caso agora. Vamos interpretar isso aqui. Vai lá. Segundo argumento. Para saber se é válido ou inválido.
Pessoal, o que diz a premissa 1? Vai. Todos os amazonenses gostam de açaí. José gosta de açaí. José é amazonense. E aí? Representa isso aqui comigo. Todos os amazonenses gostam de açaí. Como é que eu represento isso, pessoal? Todo. Como é que você representa o todo? Conjunto dentro do outro. Então, todos os amazonenses gostam de açaí. Como é que você representa? O conjunto dos amazonenses dentro do conjunto daqueles que gostam de açaí. Pessoal, vocês têm que ter cuidado, porque às vezes o candidato ele leva em consideração a opinião dele. Se a questão está te dando uma estrutura e pediu para você desenhar, monta um desenho. Independentemente se você concorda ou não, tá? Estrutura e vê o que a questão está pedindo. Então, todos os amazonenses gostam de açaí. Amazonense dentro daqueles que gostam de açaí. Premissa 1 já desenhei. O que diz a premissa 2, pessoal? Isso aqui é verdade, né? Assume que é verdade. Premissa 2. José gosta de açaí. Pessoal, quando eu digo que o José gosta de açaí, significa que o José tem que estar dentro de qual conjunto? Ele tem que estar dentro do conjunto grande. Ó. Ele tem que estar dentro desse conjunto aqui. Do conjunto que eu marquei na cor preta. Ou seja, do conjunto daqueles que gostam de açaí. Pergunta. O José, por gostar de açaí, ele pode estar nessa região? Pode. Se ele estiver aqui dentro, ele gosta de açaí. Mas o José, pessoal, também pode estar aqui? Pode. Se ele estiver nessa região, ele também gosta de açaí. Então, tem quantas possibilidades? 2. A questão só falou que ele gosta de açaí. Pessoal, ele pode gostar de açaí e não ser amazonense? Pode. Mas ele também pode gostar de açaí e ser amazonense. Lê o que a questão está dizendo. José é amazonense. Será que eu consigo concluir isso, pessoal? Vamos lá. Se o José estiver aqui dentro, ele vai ser amazonense? Vai. Mas se ele estiver aqui dentro, ele vai ser amazonense? Não. Eu consigo saber onde ele está? Não. Então significa que o argumento é o quê? Inválido. Ou seja, você chega a uma conclusão falsa. Você assume que as premissas são verdadeiras, mas te leva a uma conclusão que é o quê? Falsa. E aí, quando eu falo falsa, pessoal, é porque nessa situação eu não consigo avaliar a proposição. Ou seja, o que você tem, pessoal? Você fica na dúvida. Será que ele só gosta de açaí e não é amazonense? Ou será que ele gosta de açaí e também é amazonense? Entenda que a questão não falou que somente os amazonenses gostam de açaí. Ela falou que todos os amazonenses gostam de açaí. Ou seja, você olha para o amazonense, sabe que ele gosta de açaí. Mas isso impede que outra pessoa de outro estado goste de açaí? Não. Né? Então, não tem palavra restritiva. Então, todo amazonense gosta de açaí. Ele gosta de açaí, só que eu não sei se ele é amazonense. Então, a informação é o quê? Falso, o argumento é inválido. Pessoal, premissa verdadeira, repetindo. Premissa verdadeira, conclusão verdadeira. O argumento é o quê? Válido. Premissa verdadeira, mas a conclusão é falsa. O argumento é o quê? Inválido. Tranquilo isso aqui? Vamos colocar outro exemplo aí para vocês testarem. Anotem no material de vocês, tá? Pessoal de casa também. Põe aí. Mais um exemplo. Pessoal, não se preocupe. Quando a gente começar a fazer questão, vai ser na porrada. Porque são exercícios rápidos, tá? Então, coloca aí mais um exemplo. Escreve aí. Todo cachorro é verde. Ah, pessoal, mas eu não acho que existe cachorro verde. Pessoal, desculpa, mas não interessa. O que interessa é você representar a estrutura, tá? Lembra que eu estou falando de lógica formal ainda. Estou estruturando o problema. Então, todo cachorro é verde é a premissa 1. Coloca aí, P1, 2 pontos. Todo cachorro é verde. P2, abaixo. P2 é a premissa 2. Tudo que é verde é vegetal. Então, repetindo. Premissa 1, todo cachorro é verde. Premissa 2, tudo que é verde é vegetal. Então, premissa 2, tudo que é verde é vegetal. Tem alguma coisa que eu possa apagar aqui, pessoal? O início? Tá. Tudo que é verde é vegetal. Aí coloca abaixo, C, 2 pontos, que é a conclusão. C, 2 pontos. Todo cachorro é vegetal. Cara, você imagina alguém que nunca estudou raciocínio lógico fazendo uma prova dessa, né? Isso é uma questãozinha do CESP, tá? Que eu estou passando para vocês.
Então, como é que está a primeira premissa, pessoal? Todo cachorro é verde. Premissa 2. Tudo que é verde é vegetal. Qual é a conclusão? Pessoal, sem se esforçar muito, esse argumento é válido ou inválido? Vamos lá, todo cachorro é o quê? E quem é verde é o quê? Como o cachorro é verde, ele é. Então o argumento é? Beleza, mas desenha aí. Então todo cachorro é vegetal. Pessoal, vai lá, como é que você representa o todo? Um conjunto dentro do outro. Então olha só, todo cachorro é verde. Desenha as premissas. Todo cachorro é verde. Então o cachorro dentro do conjunto verde. Tudo que é verde é o quê? Vegetal. Ou seja, todas as coisas que são verdes são vegetais. Então o verde fica dentro do vegetal. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é cachorro? Não parece um cachorro, mas está dentro do cachorro? Está. É cachorro, também é o quê? Verde também é vegetal. Então, note que o conjunto cachorro está dentro do conjunto vegetal. Então, pode dizer que todo cachorro é vegetal. O argumento é válido. Beleza. Pensa assim, ó. O que é o todo? Não é um conjunto dentro do outro? Quando você diz que todo cachorro é vegetal, você está dizendo que o conjunto cachorro está dentro do conjunto... De novo, vou explicar. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai desenhar as premissas e avaliar a conclusão, tá? Olha só, vamos aqui devagarinho. Todo cachorro é verde. Me diz como é que fica o desenho. Quem que está dentro de quem? Dentro do verde. Então, coloquei o cachorro dentro do conjunto verde. Tá aqui. Beleza. Premissa 2. O que a 2 está dizendo? Tudo que é verde é vegetal. O que significa? Que o conjunto verde tem que estar dentro do conjunto vegetal. O verde dentro do vegetal. Você não já desenhou o verde? O verde tem que ficar dentro de quem? Do vegetal. Então você coloca o vegetal bem aqui, ó. Pensa comigo, ó. O cachorro está dentro do verde? O cachorro está dentro do verde? Então todo cachorro é verde. O verde, ó. O verde está dentro do vegetal? Vamos lá, o verde está dentro do vegetal? Está. Então tudo que é verde é vegetal. Aí o que a conclusão está dizendo? Todo cachorro é vegetal. Quando eu digo que todo cachorro é vegetal, eu estou dizendo que o conjunto cachorro está dentro do conjunto vegetal. Olha só, o cachorro, ele está dentro do vegetal? Está. Então, se o cachorro está dentro do vegetal, o argumento é válido. Tranquilo? Pessoal, mais exemplos aí para fortalecer a mente. Olha lá. Mais exemplos para fortalecer a mente. Coloquem aí, pessoal. Todos os hobbits, H-O-B-I-T-S, todos os hobbits, eu acho que é hobbits, né? H-O-B-I-T-S. Deixa eu escrever que é melhor, né? Então vamos aqui, pessoal. Todos os hobbits são baixinhos. Premissa 1. Premissa 2. Todos os habitantes, anote aí, todos os habitantes da colina,
são hobbits. Oi. É? Então na questão da prova estava errado, porque estava desse jeito. Mas obrigado, tá, moça? 2 Bs, tá, pessoal? São quantos T's? Só um, né? Tá, obrigado. Deixa eu corrigir aqui. Se você não sabia, não. Não sei nem o que é hobbits. Vamos lá. É alguma coisa em algum filme, né? Tá vendo como eu sou? Se você não teve infância, teve adolescência, nessa época eu estava estudando matemática, pessoal. Vamos lá. Então, todos os hobbits com 2 Bs, 3 T's e 2 H's, são baixinhos. Todos os habitantes da colina são hobbits. Não esquece que são 2 Bs. Conclusão. Todos os habitantes da colina são baixinhos. Todos os habitantes da colina são baixinhos. Beleza? Eu quero que você me diga se esse argumento é válido ou inválido. Desenhe para estruturar o problema. Tranquilo? Aí depois a gente faz mais um exemplo e a gente faz uma questãozinha, tá? Então vamos lá, pessoal. O que a gente faz? Desenha as premissas e avalia a conclusão. Pessoal, quando eu digo que todos os hobbits são baixinhos, como é que você representa isso? Hobbit dentro do baixinho. Legal. Então, hobbit dentro do baixinho. Legal. Premissa 2, pessoal. Todos os habitantes da colina são... Deixa eu ampliar esse desenho aqui. Pronto, deixa eu aumentar. Então, todos os hobbits são o quê? Baixinhos. Legal. Premissa 2. Todos os habitantes da colina são hobbits. Como é que eu represento isso? O habitante da colina tem que ficar dentro de quem? Do hobbit. Pessoal, mas onde é que está o hobbit? Está aqui. E quem é que fica dentro dele? O habitante da colina. Então você vai ter que desenhar aqui, ó. O habitante da colina tem que ficar dentro do hobbit. Deu para entender isso, pessoal? De novo, ó. Todos os hobbits são o quê? Baixinhos. Todos os habitantes da colina são hobbits. Então, habitante da colina fica dentro do hobbit. Pessoal, se eu já desenhei o hobbit, quem é que fica dentro dele? O habitante da colina. Então, você tem que desenhar aqui. É que você está acostumado a desenhar de dentro para fora. Aqui foi de fora para dentro. Ele voltou o problema. Tá? Então, o habitante da colina fica dentro de quem? Do hobbit. Tranquilo isso aqui, pessoal? Sem crise? Avalie a conclusão. Você assumiu que as premissas são verdadeiras. E vai avaliar se a conclusão é verdadeira ou falsa. Pessoal, conclusão. Todos os habitantes da colina são baixinhos. Pessoal, para que isso seja verdade, o habitante da colina tem que estar dentro de quem? Do baixinho. Pessoal, habitante da colina está dentro do baixinho? Está. Então o argumento é o quê? Válido. Olha que tranquilo, pessoal. Sem dificuldade, sem crise. Monta o desenho, interpreta, né? Ou seja, anote mais um exemplo. Além desse, mais um exemplo. Eu sou bem que me disseram que raciocínio lógico era uma viagem.
Calma. Raciocínio lógico é o óbvio, pessoal. Coloca assim, ó, premissa 1. Premissa 1. Escreve aí. Nenhum funcionário da FUNPRESP, é seletista. Nenhum funcionário da FUNPRESP. Falar em FUNPRESP é bom que vocês tentem baixar essas provas, tá, pessoal? FUNPRESP do Judiciário e do Executivo. É a prova mais recente que cobrou o raciocínio lógico e o raciocínio analítico. Então é bom vocês darem uma olhadinha no concurso de 2016, tá? Então nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista. Todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público. Todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público. Conclusão: nenhum funcionário da FUNPRESP foi aprovado em concurso público. Lembrando, pessoal, que o argumento é inválido quando as premissas não te dão condição suficiente para avaliar a conclusão. Lembra disso. Quando as premissas não te dão condições suficientes para avaliar a conclusão, o argumento é o quê? Inválido. Tranquilo? O que você faz? Desenha o que as premissas estão dizendo e avalia a conclusão. Então, vamos assumir que as premissas são verdadeiras e vamos avaliar a conclusão, se ela é necessariamente verdadeira ou falsa. Tranquilo? Você conseguiria fazer também só interpretando. Pessoal, quando eu digo que nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista, o que você está querendo dizer com isso? Como é que eu represento nenhum? Nenhum são os conjuntos separados. Então, nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista. Como é que eu desenho isso? O funcionário da FUNPRESP, vou colocar aqui, ó, FF. Funcionário da FUNPRESP está separado do conjunto o quê? Seletista. Tranquilo? Então, FUNPRESP separado do seletista. Legal. Todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público. Pessoal, quando eu digo que todo funcionário... Vamos interpretar. Quando eu digo que todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público, o que é que eu estou querendo dizer? Que se você é seletista, você foi aprovado em concurso. Outro cara é seletista, aprovado em concurso público. Nosso colega ali é seletista, foi aprovado em concurso público. Mas quando eu digo, pessoal, que todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público, será que é a mesma coisa que dizer que somente os seletistas são aprovados em concurso público? Será que tem o mesmo sentido? Para você entender melhor, pessoal, se eu digo assim, ó, todas as mulheres dessa sala serão aprovadas no TRF. Todas as mulheres serão aprovadas no TRF. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer mulher vai passar no TRF. Pessoal, mas quando eu digo que todas as mulheres vão passar, isso impede que algum homem passe? Não. Então, quando você fala que todas as mulheres vão passar, que todas elas, sem exceção, elas serão o quê? Aprovadas. Mas nada impede que os homens também sejam o quê? Aprovados. Mas se eu tivesse dito, somente as mulheres serão aprovadas, o que você entende? Que só elas vão passar e os homens não vão. Pessoal, somente é uma palavra restritiva. Tem algum somente aqui? Então, quando você fala que todos os funcionários seletivos foram aprovados em concurso público, pessoal, isso impede que o funcionário que não é seletista seja aprovado? O cara que é estatutário, pessoal, alguma coisa impede que o estatutário seja aprovado em concurso público? Não. Então, o argumento de cara é válido ou inválido? Só não entendi nada. Então, bora desenhar.
Pessoal, nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista. Separei. Segunda, todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público. Pessoal, o que eu preciso desenhar para cumprir essa condição? Eu tenho que colocar o seletista dentro do aprovado em concurso público. Então, eu posso colocar o seletista dentro do aprovado em concurso público. Pessoal, se eu desenhar o aprovado em concurso público bem aqui, eu vou estar cumprindo a condição? Vamos lá, se eu colocar o aprovado em concurso público bem aqui, eu vou estar cumprindo a condição? Vou. O seletista está dentro do aprovado em concurso público. Mas isso aqui, pessoal, é uma possibilidade. Por quê, professor? Porque eu poderia ter um segundo caso. Eu poderia ter isso aqui, ó. O FF tem que ficar separado de quem, pessoal? Do seletista. Só que se você desenhar essa segunda possibilidade, ó, pensa comigo aqui, ó. Pensa na segunda possibilidade. O importante é que você cumpra as condições. Vai lá, pessoal, olha só para o primeiro desenho. Nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista. Está separado. Todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público. Seletista está dentro do aprovado em concurso público. O meu desenho cumpriu a condição? Cumpriu. Então, esse desenho está correto. Mas olha para o segundo, pessoal. Vamos lá, olha para o segundo. Nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista. O da FUNPRESP está separado do seletista. Todo funcionário seletista foi aprovado em concurso público. Pessoal, o seletista continua ou não continua dentro daqueles que aprovaram em concurso público? Sim. Então, esse desenho também está cumprindo a condição? Está. Então, a tua resposta ela tem que cumprir as duas possibilidades. Pessoal, quando eu mostro esse desenho, o que eu estou querendo dizer com isso? Que só o seletista foi aprovado em concurso público. Quando eu monto o segundo desenho, eu estou dizendo também, pessoal, que tanto o seletista quanto o funcionário da FUNPRESP pode ser aprovado em concurso público. Ou seja, pessoal, a tua resposta tem que seguir as duas condições. Lê o que a conclusão está dizendo, vai. Nenhum funcionário da FUNPRESP foi aprovado em concurso público. Pessoal, se eu olhar só para o primeiro desenho, ó, só para o primeiro desenho, funcionário da FUNPRESP, está ou está separado do concurso público? Está. Se eu olhar só para o meu desenho, você diria que o argumento é o quê? Válido. Agora, olha para a segunda possibilidade. Quando você fala que nenhum funcionário da FUNPRESP foi aprovado em concurso público, está certo ou está errado? Está errado, ó. Note que o funcionário da FUNPRESP também está dentro daqueles que foram aprovados em concurso público. Então, se a tua resposta deu certo para um desenho, mas deu errado para outro desenho, significa que ela não conseguiu envolver todas as possibilidades. Se você não envolveu todas as possibilidades, o argumento é o quê? Inválido. Pessoal, isso. Então, o que você poderia fazer? Montar aquele desenho mais abrangente. Qual seria o mais abrangente? O segundo. Ou seja, por que ele é o mais abrangente? Porque, nesse caso, eu posso incluir o seletista dentro de aprovado em concurso público, mas eu também posso envolver o da FUNPRESP também separar dentro do conjunto daqueles que foram aprovados em concurso público. Ou seja, oi. Mas vamos raciocinar comigo aqui, ó. Nenhum funcionário da FUNPRESP, ele é o quê? Seletista. FUNPRESP está separado do seletista. Aqui é a mesma coisa, ó. FUNPRESP está separado do seletista. Quando você fala que nenhum funcionário da FUNPRESP é seletista, você está dizendo que o FF tem que ficar separado desse aqui, ó, do CEL. Então, os conjuntos continuam separados, tá? O que a gente está avaliando aqui, pessoal, é o quê? A conclusão. Quando eu digo que nenhum funcionário da FUNPRESP foi aprovado em concurso público, se eu olhar só para o primeiro desenho, pessoal, FUNPRESP está ou está separado do conjunto de vermelho? Está. Então, aqui seria válido. Mas se você olhar para o segundo agora, pessoal, nenhum funcionário da FUNPRESP foi aprovado em concurso público. Agora, está certo ou está errado? Errado, ó, porque esse conjunto está dentro do conjunto maior. Anotem um exemplo aí, pessoal, para ficar claro. Vai, mais um. Só mais um e a gente faz exercício. Coloca assim. Mais um exemplo. Todo número inteiro é a premissa 1, tá? Todo número inteiro é par. Todo número inteiro é par. Premissa 2. Premissa 2. Nenhum número par é primo.
nenhum número par é primo. Conclusão: nenhum número inteiro é primo. Conclusão: nenhum número inteiro é primo. Professor, mas o 2 é inteiro e é par. Pessoal, até agora a gente não está se preocupando com o conteúdo, a gente está se preocupando com a forma. Então deixa o sentido de lado, tá bom? Se você cair nessa, você vai perder questão, tá? Então vamos lá. Todo número inteiro é par. Me diz aí, pessoal, como é que eu desenho o todo número inteiro é par? Vai lá. Todo número inteiro é par. O conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números o quê? Pares. Então, olha só. Todo inteiro é par. O inteiro dentro do par. Legal. Professor, mas o 3 é inteiro, ele é ímpar. Pessoal, por favor. Tá? Segunda premissa. O que diz a segunda premissa? Nenhum número inteiro é primo. Pessoal, não. Nenhum número par é primo. Então, como é que eu represento nenhum? Conjunto separado. Pessoal, quem tem que ficar separado? O par do primo. Então, o par fica separado de quem? Do primo. Então, eu vou colocar o primo bem aqui, ó. Então, raciocina comigo. Todo número inteiro, ele é o quê? Par. E nenhum número par é o quê? Primo. Pessoal, o inteiro está dentro do par? Tá. O par está separado do primo? Está. Avalie a conclusão. O que a conclusão está dizendo? Que nenhum número inteiro é primo. Pessoal, para que nenhum número inteiro seja primo, o inteiro tem que estar separado de quem? Do primo. Pessoal, o inteiro, olha só. Olha para o desenho. Está separado do primo? Se o inteiro está separado do primo, a conclusão é o quê? Verdadeira. Então, o argumento é válido. Oi? Pois é, mas nesse caso é porque você tem que desenvolver, você tem que montar um desenho que envolva o maior número de possibilidades, certo? Mais um caso aí. Lembra que eu falei da questão do fulano, todo amazonense gosta de açaí. Aí eu falei, o José gosta de açaí. Conclusão, o José é amazonense. Lembra que eu desenhei as possibilidades? Onde que o José podia estar? Ele podia gostar de açaí e não ser amazonense, mas ele também podia gostar de açaí e ser amazonense. Aqui é a mesma coisa. É como se você desenhasse as duas possibilidades. Olha só, pessoal. Eu falei que todo seletista foi aprovado em concurso público. Mas a questão disse, antes, né, nas premissas, a questão tinha falado que o cara que é funcionário da FUNPRESS não passou em concurso? Ela falou alguma coisa nas premissas? Não. Então, como se você tivesse as duas possibilidades. Quando você desenha o primeiro desenho, eu estou restringindo que quem só passou em concurso público foi o seletista. Quando eu monto o segundo desenho, eu estou dizendo que tanto o seletista quanto o funcionário da FUNPRESS passaram o quê? Em concurso público. Professor, e por que você desenhou as duas possibilidades? Porque a premissa não está te proibindo. A questão não está dizendo, esse cara não passou. Não, ele está pedindo para você avaliar a conclusão. Mas não foi dito nada anteriormente. Então lembra, você vai desenhar o que as premissas estão dizendo e vai avaliar a conclusão. Só mais um exemplo, pessoal. Para fechar. Oi. Isso, montar as duas estruturas, as duas possibilidades. Tranquilo? Isso. Válida ou inválida. Coloca um exemplo assim, vai lá. Todas as mulheres dessa sala, serão aprovadas no TRF. Todas as mulheres dessa sala serão aprovadas no TRF. Deixa eu abreviar aqui. Todas as mulheres dessa sala... Não, ficou estranho. Dessa sala serão o quê? Aprovadas no TRF. Premissa 2. André não é mulher. Conclusão. Logo,
André não foi aprovado no TRF. Pessoal, eu vou tentar estruturar da mesma forma por meio desse desenho aqui para você entender a questão. Tá? Olha só. Quando você fala que todas as mulheres serão aprovadas no TRF, como é que eu represento isso, pessoal? Olha lá, todas as mulheres serão aprovadas no TRF. Como é que eu represento isso? Conjunto das mulheres dentro do conjunto das pessoas que foram o quê? Aprovadas onde? No TRF. Pronto, aprovado no TRF. Legal. Aprovado no TRF. Beleza. Premissa 2. O que a premissa 2 está dizendo? Que o André não é mulher. Pessoal, quando eu digo que o André não é mulher, basta que o André esteja fora desse conjunto. Então, pergunta. O André, pessoal, ele pode estar aqui? Pode. Se ele estiver nessa região, ele não é mulher, mas ele foi ou não foi aprovado no concurso? Pode. Professor, e qual seria a segunda possibilidade? Seria você desenhar o conjunto mulher dentro do conjunto das pessoas que foram aprovadas no TRF e colocar o André onde? Fora. Porque ou ele está nessa região, ou ele está o quê? Fora. O seu lado deu mais trabalho porque eu tive que colocar mais conjuntos. Mas se você pensar aqui comigo, pessoal, olha só. Premissa 1, vai. Todas as mulheres serão aprovadas no TRF. Mulher está dentro do TRF? Está. Premissa 2, o André não é mulher. Para que o André não seja mulher, basta que ele esteja fora do conjunto mulher. Se ele estiver aqui, ele está fora de mulher? Está. Se ele estiver aqui, ele continua fora de mulher? Continua. Então, os dois desenhos cumprem as duas condições. Conclusão. Logo, o André não foi aprovado no TRF. Pessoal, se o André estiver aqui, significa que ele não foi aprovado. Mas se o André estiver aqui, pessoal, ele foi ou não foi aprovado? Foi. Cumpriu uma condição, mas não cumpriu a outra. Pessoal, se um desenho serviu, mas o outro não serviu, significa que o argumento é inválido. Então, inconsistente. O argumento inválido. Isso, se tiver, isso, vou chegar nesse exemplo aí. Que o colega perguntou aqui, pessoal. Se tivesse escrito, somente as mulheres foram aprovadas no TRF, aí o que ficaria subentendido? Que só as mulheres passaram. Se você for homem, você não passou. Aí qual seria a condição? Aí seria só o segundo desenho. Isso, a conclusão estaria válida. Se viesse uma palavra restritiva, pessoal, somente as mulheres serão aprovadas. O que fica entendido? Só passa quem é mulher. Como o André não é mulher, significa que o André é o quê? Não foi aprovado. Aí seria só o segundo desenho, o argumento estaria válido. Deu para entender isso, pessoal? Oi. Não, se a conclusão não tiver subentendida nas premissas, você já avalia que o argumento é inválido. Ou seja, note, olha só, quando você fala que nenhum funcionário da FUNPRESS foi aprovado, as premissas me deram condições suficientes para tirar essa conclusão? Tem alguma coisa nas premissas que me fazem tirar essa conclusão? Não, é por isso que eu listo as duas possibilidades. Um desenho serve, mas o outro não. Lembra do que eu falei, pessoal? Se a conclusão não está de acordo com as premissas, você avalia o argumento como sendo inválido. Oi. Isso. Uma dúvida. Gerou a dúvida, o argumento é inválido. Mas você tem que ter cuidado. Professor, mas é dúvida do argumento ou é porque é dúvida se eu não lembro como é que representa cada estrutura? É a dúvida do argumento. Isso. Isso. Se nas duas possibilidades, pensa assim, ó. Se nas duas possibilidades, essa conclusão tivesse dado verdadeira, nas duas possibilidades, a conclusão deu verdadeira, o argumento seria o quê? Válido. Mas se em algum dos desenhos a conclusão deu falsa, o argumento é inválido. Professor, se eu montar 10 desenhos, 9 deram certo, mas um não deu certo. Cara, se já tem um que deu certo, já contaminou, já é inválido. Tranquilo isso? Se a questão dissesse que o André foi aprovado, pensa comigo. Para o André ser aprovado, esse desenho serviria? Sim. Mas esse desenho serviria? Não. Serviu para o primeiro? Serviu. Serviu para o segundo? Não. Se tem pelo menos um que não serve, continua sendo inválido. Tranquilo isso, pessoal? Tem pelo menos um que deu falso, tem pelo menos um que não serve, o argumento é inválido. Tranquilo?
Vamos fazer uma questão aqui bem tranquila para vocês relaxarem. Pessoal, vai dar certo. Fiquem tranquilos. Eu só não sei onde é que começa o raciocínio analítico do material de vocês, que a minha página é diferente. Só dá uma olhadinha aí. 17? Tá, então, por gentileza, busquem a questão 18. Vamos fazer duas questões aqui rapidinho. Pessoal, isso que eu estou explicando vai te dar base para você entender o raciocínio analítico. Você quer dizer que a gente não começou ainda? Mais ou menos, a gente fez a introdução na matéria, tá? Do raciocínio analítico e vai te ajudar a entender diagramas lógicos. Então, quando a gente chegar nesse tema, diagramas lógicos, você vai conseguir encaixar tudo, tá? Pessoal, dá uma olhada na questão 18, só no olhômetro. Questão de prova do SESP é bater o olho e responde. Não sabe, pula. Dá uma lida na 18. A 18? É só isso. O que a 18 está dizendo? O raciocínio. Que raciocínio? Nenhum peixe é ave. Pessoal, como é que eu represento isso simbolicamente? O peixe separado da ave. Se eu estou separado de você, eu consigo concluir que você está separado de mim? Então, se eu digo que nenhum peixe é ave, é a mesma coisa que dizer que nenhuma ave é peixe. Aí ele fala que esse argumento é um argumento o quê? Válido. É válido. É isso, pessoal. Não cai só isso. Eu estou falando que é isso, não cai só isso. Tá? Então, o item está o quê, pessoal? Certo. Bacana. 18 certo. Legal. É, só para a gente aquecer. Desde 2016, a questão é o concurso da FUNPRESP que eu falei, tá? Você só vem nesse nível? Não, né? Vocês vão ficar bem, pessoal, na foto, tá? 16, pega aí 16. Olha só. Considere o seguinte silogismo. Pessoal, silogismo é um argumento que tem duas premissas e uma conclusão. Anote isso. Silogismo. Silogismo é um argumento que possui duas premissas e uma conclusão. Silogismo é um argumento que possui duas premissas e uma conclusão. Silogismo é um argumento que possui duas premissas e uma conclusão. Então, por exemplo, pessoal, olha para cá. Nesse argumento, tem duas premissas? Tem uma conclusão? Então, isso aqui é um silogismo. Pessoal, nesse argumento, tem duas premissas? Tem. Tem uma conclusão? Tem. Então, silogismo. Pessoal, aqui, tem duas premissas? Tem. Tem uma conclusão? Tem. Qual é o nome disso? Silogismo. Então, o cara só quis padronizar. Pessoal, o que é silogismo? É um argumento que tem duas premissas e uma conclusão. Agora, anota um exemplo aí de argumento. Um argumento. Coloca assim. Penso, vírgula. Vocês vão perceber que eu tenho um problema com vírgulas. Então, se você acha que tem vírgula, põe vírgula aí. Tá? Penso, vírgula. Logo existo. Penso, vírgula. Logo existo. Pessoal, isso aí é argumento? É. Professor, o que eu preciso para ter um argumento? Pessoal, para ter um argumento, você tem que ter pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão. Então, repetindo, para ter um argumento, você tem que ter pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão. Pessoal, o que seria a premissa? Penso. Como conclusão, eu existo. Ó. Logo, portanto, depois eu vou colocar aqui umas palavras-chave, que são indicadores de premissas, indicadores de conclusão. Então, apareceu lá um logo, um portanto, um visto que, ou seja, expressões que te levam a uma conclusão, você entende como conclusão, tá? Oi? Uma premissa não pode ser considerada um argumento. Um argumento ele é um conjunto de premissas. Então, se eu digo assim para você, João comeu o bolo. Quem comeu o bolo? João. Isso é só uma proposição, é só uma premissa. Mas note que eu não cheguei a uma conclusão. Por quê? Para ser argumento, você tem que ter pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão.
Se eu digo, João comeu o bolo, pois a sua boca estava melecada. Ou seja, qual foi a justificativa para o João ter comido o bolo? Que a boca dele estava melecada. Ou seja, nesse caso agora, tem um argumento? Tem, porque você tem uma premissa e uma conclusão. Ficou claro isso? João comeu o bolo, pois estava com a boca suja. Ou seja, qual é a justificativa? Não, o argumento ele é um conjunto de premissas mais conclusão. Você tem que ter pelo menos uma premissa, é o todo. O argumento é o todo. É como se as premissas são o que compõe o argumento. O argumento é a estrutura toda. Pensa na redação. Vamos lá. Quem seriam as premissas? É a introdução e desenvolvimento. E a conclusão é a conclusão. O conjunto de premissas mais conclusão representa o argumento. Uma palestra. O cara começa lá a introdução da palestra e fala. Aí desenvolve a ideia no final, aí ele chega a uma conclusão. Uma palestra também é um argumento. Tranquilo? Oi. Penso, logo existo. Nesse caso, se você levar em consideração a estrutura da tabela verdade, o argumento vai ser inválido. Por quê? Professor, mas quem pensa não existe? Pessoal, se a gente levar em consideração a lógica formal, a estrutura, vocês vão estudar um negócio chamado de tabela verdade. Quais seriam as possibilidades? Pessoal, olha só, rapidinho aqui. Penso, logo existo. Ou seja, se penso, isso aqui é o se então. Se penso, então existo. Vocês vão aprender comigo que isso aqui é o se então, que o se então quando dá VF, dá Vera Ficha, a Vera Ficha é falsa. Enfim, a gente vai explicar isso aqui. E aí quando eu digo penso, essa proposição pode ser verdadeira? Pode. Mas essa proposição também pode ser o quê? Falsa. E aí você teria várias possibilidades. Quais seriam as várias possibilidades? Isso aqui poderia ser V com V, poderia ser V com F, poderia ser FV, ou então poderia ser FF. E aí se você tivesse o sim então, ó, olha só o que nós teríamos. Não te preocupe em memorizar isso aqui agora, tá? A gente vai dar intervalo, mas volta. Então, falso e falso. Tá. Aqui, FV, V com V, V com F, FV e FF. Quando você avalia o sim, então... Oi. Eu só estou explicando para o colega por que o argumento vai ser inválido. Se você tiver o sim, então, o V com V vai dar verdade. O V com F vai dar Vera Ficha. A Vera Ficha é falsa. O FV vai dar verdade e o FF também vai dar verdade. Note que se eu avaliar esses três casos, eu tenho três situações que dão verdadeiras. Essas três situações que dão verdadeiras, está dizendo que o argumento é válido. Porém, em uma combinação, o argumento deu o quê? Falso. Se o argumento deu falso, eu estou dizendo que ele é o quê? Inválido. Lembra da situação que eu expliquei? Imagina que você montou 4 desenhos. Dos 4 desenhos, 3 deram certo, mas um não deu certo. Se tem pelo menos um que não deu certo, o argumento é o quê? Inválido. Ou seja, a estrutura é inválida. Do ponto de vista formal. Professor, e se eu levar em consideração o raciocínio analítico? Aí outra ideia é outra estrutura. Aí o argumento vai ser mais fraco ou mais forte. Pessoal, volta para a questão, tá? É uma dúvida lá da frente, senão a gente vai ficar girando aqui. Pega a 16, bora lá, 16. Antes de a gente sair para o intervalo, eu vou fazer essa revisãozinha com vocês para saber se está todo mundo bem. Olha lá. 16. Então, pergunta, pessoal. Quando eu falo penso, logo existo. Isso é um argumento? Penso, logo existo. É um argumento? É. Quem seria a premissa? O penso. Coloca aí. Penso é a premissa. O existo seria o quê? Conclusão. Pergunta. O que é um silogismo? É o quê? É um argumento que possui o quê? 2 premissas e uma conclusão. Penso, logo existo. É um argumento? É. Mas é um silogismo? Não. Por que não é um silogismo? Porque só tem uma premissa. Para que fosse silogismo, precisaria de 2. Ou seja, pessoal, todo silogismo é um argumento. Mas nem todo argumento é um silogismo. Não precisa decorar isso, nem anota. Tá? O que é um silogismo? 2 premissas mais uma conclusão. Penso, logo existo. Tem uma premissa e uma conclusão. É argumento, mas não é silogismo, porque só tem uma premissa. Tá? Pega aí a 16. Bora lá, pessoal. 16. Considere o seguinte silogismo, ou seja, 2 premissas e uma conclusão. Em cada mão, os seres humanos têm 4 dedos. Professor, mas deveria ser 5? Em cada mão, os seres humanos têm 4 dedos. Então, pessoal, vamos imaginar 2 mãos, cada uma com 4 dedos. Você tem um total de quantos dedos?
Então coloca assim, 8 dedos nas mãos. Coloca assim, 8 dedos nas mãos. Então todo ser humano tem 8 dedos nas mãos. É isso que ele está dizendo. Somando as duas, tá? Então, total de dedos das mãos, 8. Pronto. O cara faz isso de propósito. Que é para você se contrariar. Não, professor, mas isso aqui tá louco, né? Então, pessoal, se eu somar todos os dedos das mãos, vou ter quantos dedos? 8. Em cada pé, premissa 2. Em cada pé, os seres humanos têm 3 dedos. Então, imagina 3 dedinhos de um lado, 3 dedinhos do outro. Nos pés, você tem um total de quantos dedos? 6. Então, coloca assim. Total de 6 dedos nos pés. A pergunta é meio mongoloide, mas cai em prova. Pessoal, cada pessoa, imagina essa sala, todo mundo aqui tem quantos dedos nas mãos? Não, pessoal, pela questão, todo mundo tem quantos dedos nas mãos? 8. E todo mundo aqui tem quantos dedos nos pés? 6. Qual é a conclusão? Logo, os seres humanos têm mais dedos nas mãos que nos pés. Pessoal, se todo ser humano tem 8 nas mãos e 6 nos pés, eu não tenho mais dedo na mão do que no pé? Tenho. A conclusão é verdadeira? Então o argumento é válido. Ou seja, no silogismo apresentado, a conclusão é uma consequência das premissas. Pessoal, lembra lá na explicação que eu falei para vocês. Quando a conclusão é uma consequência obrigatória. Volta lá no teu material. Quando a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas. Quando a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas. O argumento é válido ou inválido? Válido, é isso que ele está dizendo. Ele usou outras palavras para dizer que o argumento é válido. O argumento é válido? Então o item está certo. Não, mas no caso você poderia supor que 2 mãos. Você pode supor. Ah, professor, e se eu tivesse 10 mãos? Se eu tivesse 9 mãos? Você padroniza 2 mãos e 2 pés. Para acertar a questão, padroniza 2 mãos e 2 pés. Oi? Oi? Consequência obrigatória das premissas. Que o colega falou, professor, mas a questão não falou quantas mãos e quantos pés ele tem. Então você padroniza. São 2 mãos e 2 pés. Porque se a questão dissesse que seria outra situação, ah, professor, são mais mãos ou são mais pés? Aí, nesse caso, a questão deveria dizer, tem tantas pessoas que têm 3 mãos, tem tantas pessoas que têm 7 pés. A questão ia te dar essa informação adicional. Tá bom? Isso. Ou seja, padroniza 2 mãos e 2 pés. Professor, se fosse de coisa de outro mundo, ele deveria dizer, tem fulano que tem 2 mãos, tem fulano que tem 3 pés. Ele ia padronizar a questão. Tá? Oi? Oi? Não, vocês vão ver na parte de lógica de proposições que tem premissa, pessoal, tem argumento que tem até 6, 7 premissas, que no final você tem que tirar uma conclusão. Mas geralmente o que é que o CESP faz, pessoal? Ele coloca de 3 no máximo, de 3 a 4 premissas e uma conclusão. Por quê? Porque como é questão de certo ou errado, e apesar de o CESP ser órfão de pai e mãe, mas ele diminui a quantidade de premissas porque ele sabe que não dá tempo de você resolver tudo muito rápido. Tá? Então geralmente ele reduz. Pessoal, eu sei que tocou, mas vamos só revisar aqui rapidinho, que é para eu sair daqui tranquilo, tá? Volta lá. O que é um argumento? O que é um argumento? É o conjunto de premissas mais conclusão. Para ser argumento, tem que ter pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão. Pelo menos um de cada. Se eu tiver só a premissa, vai ser argumento? Não. Se eu tiver só a conclusão, também não. Tem que ter pelo menos um de cada. Existe um nome padrão para argumento que tem 2 premissas e uma conclusão. O argumento que tem 2 premissas e uma conclusão, ele é chamado de silogismo. Legal. O argumento, segundo a lógica formal, pode ser classificado de 2 maneiras. O argumento ou ele é válido ou ele é inválido. Quando é que o argumento é válido? Quando a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas. Ou seja, as premissas me permitem chegar à conclusão. Então o argumento é válido. E o que seria um argumento inválido, pessoal? É quando a verdade das premissas não é suficiente para chegar a uma conclusão. Ou seja, em outras palavras, as verdades das premissas não obrigatoriamente levam à verdade da conclusão. Então o argumento é inválido. Tranquilo, pessoal? Vamos tomar uma água, um suco. Quando a gente voltar, a gente vai começar o raciocínio analítico, tá bom? Então, olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Primeira aula de raciocínio analítico aqui no curso